Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar aqui sobre ciúme. Já comentei sobre esse assunto algumas vezes aqui no canal, mas não custa retomar, porque você já se perguntou se esse nomezinho, se ciúme, é apenas uma emoção normal ou se pode estar se tornando algo muito mais sério? Tô perguntando isso porque existe um ponto em que o cuidado vira controle, o interesse vira vigilância e o amor começa a machucar. Nesse conteúdo eu vou te mostrar quando o ciúme deixa de ser saudável e por que isso pode estar afetando muito mais a sua vida do que você imagina. Fica comigo até o final desse conteúdo porque, olha, esse assunto aqui, principalmente no Brasil ultimamente, precisa ser bastante discutido. Muitas pessoas se perguntam em silêncio muitas vezes se o ciúme na verdade é uma doença. Assim, não, é porque ele é muito ciumento, não, essa pessoa aí ela é doida. A pergunta parece simples, mas quando a gente vai olhar com mais profundidade os estudos, os textos, a psicologia em si revela algo que pode ser um pouco mais complexo do que, ele é doido, ele é extremo, é porque ele é doente. O ciúme não é apenas uma emoção. É uma experiência existencial. O ciúme toca diretamente a nossa relação com o medo de perder, com o desejo de pertencimento e com a angústia de não sermos suficientes. Na psicologia, o ciúme não é classificado como um transtorno em si, no DSM, por exemplo, no manual diagnóstico mais utilizado internacionalmente para isso. Ou seja, sentir ciúme por si só não é considerado uma patologia, não vai encontrar uma doença com esse nome. O que pode se tornar clínico é a forma como o ciúme se estrutura, a sua intensidade, a sua frequência, a sua rigidez e quando ele começa a comprometer a vida emocional, relacional e funcional do indivíduo. O que eu quero dizer? Em termos técnicos, nós falamos de um contínuo que vai de uma resposta emocional adaptativa até manifestações que se aproximam de quadros obsessivos, paranoides ou delirantes. Existe, por exemplo, o que chamamos de ciúme delirante, que aparece nos manuais associados ao transtorno do espectro psicótico, especialmente dentro do transtorno delirante tipo ciúme. Nesse quadro, a pessoa desenvolve a convicção inabalável de que está sendo traída, mesmo sem nenhuma evidência concreta disso. Não se trata de insegurança comum, mas de uma estrutura psíquica tão rígida, tão impermeável à lógica e à realidade compartilhada. Já em outros casos, o ciúme pode assumir um padrão mais compulsivo, com comportamentos de checagem, de vigilância e de ruminação mental. A pessoa ela fica ali pensando várias vezes nesse pensamento cíclico sobre essa possível traição que pode vir a acontecer. E aí a gente se aproxima de características do transtorno obsessivo-compulsivo, ainda que não preencha todos os critérios formais. Preste atenção. Já comecei dizendo que ciúme não é uma patologia dentro da psicologia, dentro da psiquiatria. Estou aqui tentando descrever de forma mais lúdica como que o ciúme em si pode desembocar em sintomas de outros contextos clínicos, tá bom? Contudo, reduzir o ciúme a um rótulo diagnóstico seria até empobrecer a sua dimensão humana. Do ponto de vista da filosofia existencial, o ciúme nasce de uma ferida ontológica, a percepção que não temos controle sobre o outro. E pode ser assustador, mas sim, muitas pessoas ainda gostariam de ter controle absoluto do outro para evitar sofrer desse tanto. Amar é, inevitavelmente, se expor ao risco da perda. E para muitas pessoas, essa consciência é basicamente insuportável. O ciúme surge, então, como uma tentativa ilusória de restauração desse controle. Controle que nunca se teve, ou pelo menos nunca deveria ter.
Não se controla por amor, nem se engane, passa longe do amor. Controla-se por medo. O problema começa quando o ciúme deixa de ser uma emoção e se transforma em uma organização de personalidade. Passa para outro espectro. A pessoa ela passa a ler o mundo todo a partir de uma lógica de ameaça. Pequenos eventos viram provas, silêncios viram traições, atrasos viram indícios. Eu não sou da TCC, mas posso dizer aqui, queridos amigos psicólogos da psicologia cognitivo-comportamental, pode me dizer aqui nos comentários se eu estou falando besteira. Mas esse funcionamento cognitivo é conhecido na psicologia cognitivo-comportamental como distorções cognitivas, especialmente leitura mental, catastrofização e viés de confirmação. Sobre viés de confirmação, eu já comentei aqui no canal anteriormente, se eu não me engano, quando eu falo sobre fake news. Dá uma olhadinha que esse assunto também está bem interessante. Já na perspectiva psicodinâmica, a gente poderia falar aqui de projeções massivas e identificação projetiva. O que isso significa? Conteúdos internos intoleráveis são depositados no outro. Para quem se relaciona com alguém assim, o impacto é bem delicado. O parceiro começa a viver na suspeita. Ele precisa se explicar demais, começa a evitar situações sociais para não gerar conflito, ajusta a própria espontaneidade para evitar crises e aos poucos perde o direito de ser sujeito de si mesmo. Inclusive, eu vou gravar um conteúdo onde eu falo sobre ciúme do passado, quando a pessoa sente que ela precisa de se explicar para o parceiro ou parceira atual daquilo que já viveu, já sentiu, já experienciou. E, inclusive, tem muita gente que se acha no direito de cobrar o parceiro ou parceira por aquilo que já viveu no passado. Se liga aqui no canal, se inscreve se não está inscrito, porque logo logo sai esse conteúdo que está bastante interessante. Continuando aqui nesse conteúdo de hoje, a relação ela deixa de ser um encontro entre liberdades e passa a funcionar como uma estrutura de vigilância emocional. Aqui é importante um alerta ético. O sofrimento de quem sente ciúmes intenso é real. Não estou aqui para diminuir isso, mas ele não justifica comportamentos abusivos. O DSM-5, que é o manual que a gente utiliza para avaliações, para categorizações de comportamentos clínicos, de sintomas, de doenças, transtornos psiquiátricos, é claro ao apontar que sofrimento psíquico não autoriza ninguém a violar limites. Controle de redes sociais, invasão de privacidade, interrogatórios, humilhações, isolamento do parceiro não são expressões de afeto, são formas de violência psicológica. E se esse tema aqui está tocando em alguma coisa aí em você, talvez você possa se interessar pelo meu e-book que eu nomeei de Liberdade para Amar. Ele é um guia que eu criei a partir de 9 anos de atendimento com casos parecidos com esse que eu estou relatando, para ajudar as pessoas a se libertarem da dependência emocional. O link você encontra na descrição aqui do conteúdo de hoje e também nos meus perfis. Se você ler depois, você me conta o que você achou, que eu vou super agradecer o seu feedback, tá bom? Mas continuando o conteúdo aqui, para quem sente o ciúme dessa forma tão intensa, também vai existir dor. Geralmente há uma história pregressa de abandono, de rejeição, de trauma, negligência emocional ou vínculos que são bem inseguros. Muitas dessas pessoas foram estruturadas em um ambiente onde o afeto era instável, condicional a algum comportamento, alguma coisa que a pessoa fizesse ou que fosse ameaçador. Assim, o cérebro ele aprende a viver em estado permanente de alerta. Esse outro não é visto como presença, mas como um risco. E é nesse ponto que a psicoterapia se torna esse espaço super necessário. Não vai ser um lugar de julgamento, mas um lugar de investigação cuidadosa da própria história emocional. Um espaço onde é possível diferenciar emoção de comportamento, dor de controle, amor de posse, onde a pessoa pode aprender a sustentar a angústia de incerteza, mesmo sem violentar a si mesma e ao outro também.
Para quem convive com alguém ciumento de forma extrema, o cuidado também se faz necessário. Nenhuma relação saudável exige vigilância constante, justificativas que são intermináveis ou medo de ser quem se é. Relações saudáveis preservam a autonomia, a dignidade e a liberdade subjetiva dos envolvidos. O autocuidado aqui, cada pessoa, não é uma prática superficial, banal. Ele se traduz em um restabelecimento de fronteiras psíquicas, fortalecimento do senso de realidade e reconexão com a própria identidade. Algumas técnicas de escrita terapêutica, práticas de respiração consciente, já falei algumas vezes aqui no canal sobre isso, de atenção plena, de organização de rotina emocional, não são mágicas, mas elas são formas concretas de tentativa de retomar a prática de presença. E como psicóloga clínica, eu vejo isso constantemente, vejo o quanto que o ciúme, ele é romantizado, normalizado e até incentivado. Quem ama cuida, quem ama sente ciúmes. Mas olha, o amor não nasce da vigilância, na maioria das vezes morre nela. Ele nasce do encontro entre pessoas inteiras e não do medo de perder uma posse, medo de ser substituído. Quando o ciúme vira eixo central dessa relação, algo essencial já foi deslocado. E se essa provocação despertou alguma coisinha em você, seja porque você se identificou como alguém que sente ciúmes excessivos, seja porque você reconheceu o peso de conviver com alguém que é assim, talvez esse conteúdo também sirva como um convite para você se olhar com mais cuidado, para olhar para essa parte da sua história. A psicologia pode ser uma ferramenta que te ajuda a ser esse lugar de elaboração dos seus sentimentos, de fortalecimento e de reconstrução de sentidos. A psicoterapia é um espaço que é ético, é sigiloso e acolhedor, onde não vai ter ali rótulos apressados, mas um compromisso real com a sua saúde emocional. E quando fizer sentido para você, você pode até entrar em contato comigo. Os meus contatos estão aqui no canal, estão na descrição do conteúdo, dos meus outros perfis. Vamos conversar, conheça um pouco mais do meu trabalho, me deixa conhecer também um pouco mais da sua história e quem sabe assim, com profundidade, com ética e respeito, você consiga se enxergar melhor dentro desse cenário que por si só já é muito complexo. Se você ouviu alguma coisa aqui que te fez sentido, lembre-se, cara pessoa, sentir ciúme não te torna uma pessoa errada, mas permitir que isso controle as suas decisões e comportamentos, as suas relações e a sua paz, pode te custar muito caro. Emoções não são o problema. O problema é o que fazemos com elas. Relações saudáveis não exigem vigilância, medo ou constante prova de fidelidade. Elas se constroem com confiança, limite e liberdade. E você não precisa escolher entre amar e se preservar. E se esse tema despertou aí a sua curiosidade ou te ajudou a entender melhor como funciona o ciúme do lado de dentro, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com alguém que também pode ter esse tipo de dúvida ou curiosidade. Assim mais pessoas podem compreender que a psicoterapia é um lugar seguro e cheio de liberdade. Um beijo para vocês e até o próximo conteúdo aqui no Acidamente, assim eu espero. Se inscreve se não está inscrito. Tchau, pessoal!